Olá, eu sou Lisene Dalemoli, sou médica pediatra e neonatologista, e hoje eu vim aqui falar para vocês um tema bastante interessante, que é o gerenciamento do risco em unidade de terapia intensiva neonatal. Eu sou médica formada pela URGS, fiz residência de pediatria e neonatologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o meu mestrado em ciências da cardiologia pela URGS. Sou especialista de segurança do paciente pela Fiocruz e atualmente trabalho na UTI neonatal do Hospital de Clínicas e sou membro executivo da gerência de risco do Hospital de Clínicas. Durante essa minha apresentação, o objetivo é introduzir o tema de segurança do paciente para vocês, apresentar alguns conceitos de classificação de incidentes, porque isso é muito importante para a gente falar a mesma linguagem, estimular a cultura de segurança dentro da UTI neonatal, falar um pouquinho sobre o gerenciamento de risco dentro da UTI neonatal e dar alguns exemplos de gerenciamento de risco dentro dessa unidade. Em UTI neonatal, existem diversas circunstâncias que permeiam os riscos aos pacientes. Os incidentes, eles podem ocorrer independente da intenção dos profissionais. Redução do risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde para um mínimo aceitável. Daí a importância desse gerenciamento de risco dentro da unidade de terapia neonatal, e ele está intimamente relacionado ao estabelecimento de uma cultura de segurança. O tema segurança do paciente e erros na assistência da saúde é um tema mais contemporâneo. Em 1999, o Institute of Medicine publicou um relatório intitulado Errar é Humano. E nesse relatório, eles apresentaram dados que impactaram bastante toda a comunidade médica, porque foi estimado que entre 44 e 98 mil americanos morriam por ano devido a erros na assistência à saúde. A partir daí, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu diversas alianças para tentar melhorar a segurança do paciente e diminuir o risco desnecessário. Então, em 2004, foi realizada uma Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, organizada pela Organização Mundial da Saúde, e o Brasil tornou-se um dos estados signatários. Em 2011, o Brasil publicou requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Mas em 2013, houve um marco regulatório nacional com a publicação da Portaria 529, onde apresentava o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Essa RDC, ela instituiu as boas práticas e o objetivo era a segurança do paciente, com a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário ao cuidado à saúde. Dentro desse Programa Nacional de Segurança do Paciente, foi apresentado as definições que eram necessárias, o que é dano, incidente ou circunstância de risco, o que é evento adverso e o que é segurança do paciente. E quais são as características para uma gestão de segurança dentro de uma organização. Então, aquelas instituições que cultuam a segurança do paciente, ela prioriza que todos são responsáveis por essa segurança. Ela prioriza a segurança ao nível das metas financeiras. Ela encoraja a notificação, promove o aprendizado e busca recursos, estruturas e responsabilização para estabelecer isso. Em 2009, para se falar na mesma língua, foi publicado a Classificação Internacional para a Segurança do Paciente, com o objetivo de uniformizar os conceitos e definições relacionados à segurança do paciente e, dessa forma, permitir a categorização das informações. Foi um esforço global que sistematizava o aprendizado com os danos ocorridos. E as organizações acreditadoras internacionais tiveram um papel muito importante, assim como as organizações das ISO, das normas técnicas, como o ISO 2000, ISO 2001, 2002, 2003, e a JCI, a acreditação do Canadá, foram muito importantes para isso. Então, se lançou, então, essas terminologias, que é a taxonomia, que combina a terminologia e ciência da classificação, que caracterizou que incidentes são eventos ou circunstâncias que poderiam resultar ou resultam em dano desnecessário ao paciente. A circunstância de risco é uma situação com potencial risco para o dano, mas esse dano ainda não ocorreu. Então, um exemplo de circunstância de risco é um piso molhado, onde o paciente pode passar por ali, escorregar, caminhar e ter uma fratura que não estava sendo esperada dentro do curso da sua doença. Uma agulha deixada no local inadequado.
Então, esses são os exemplos de circunstância de risco. Quase falha ou near miss é um incidente que acontece, mas que não afeta o paciente. Exemplo de quase falha são prescrições, né? Eu prescrevo uma dose errada do medicamento, a enfermagem se dá conta disso, ela me questiona em relação àquela dose e eu corrijo essa dose. Então, eu prescrevi o erro, né? Ocorreu o erro, mas esse erro não afetou o paciente. Incidentes com dano é um incidente que ocorreu, mas não resultou em dano ao paciente. Exemplo, eu prescrevi uma dose de antimicrobiano, essa dose era um pouco maior do que a dose preconizada, o paciente recebeu, mas não era uma medicação que tivesse um para-efeito muito grande e nada aconteceu. Incidente com dano é o que a gente caracteriza como evento adverso. É aquele incidente que ocorreu e resultou dano ao paciente. Então, dentro desse diagrama aqui, a gente consegue ver, então, que o incidente envolve circunstância de risco, quase falha, incidente sem dano e incidente com dano, que é o nosso evento adverso. E daí, a partir disso, todos usam a mesma terminologia quando vão relatar os seus erros. Quando a gente faz a avaliação do incidente, a gente sabe que esse incidente envolve as características do paciente, a gente precisa entender as características do incidente, quais são os fatores contribuintes, quais são os fatores humanos, fatores do sistema, fatores externos, fatores relacionados ao paciente. E se esse incidente teve consequência na organização e o seu impacto. A cultura de segurança, ela foi conceituada em 1993 como um aspecto da organização, como produto de valores, atitudes, competências e padrões de comprometimento do indivíduo e do grupo. A cultura de segurança, ela privilegia o pensamento sistêmico, porque ela aponta as deficiências no sistema na prestação do cuidado à saúde. E ela tem por conceito também ser uma cultura não punitiva, porque ela encoraja o profissional a reconhecer e relatar os seus erros. E a partir daí a gente trabalhar e tentar entender por que ele está acontecendo e estabelecer melhorias a serem realizadas. Dentro de uma instituição, a gente pode ter graus variáveis de maturidade em relação à cultura de segurança. Então, eu posso ter um grau de segurança patológico, onde eu puno e culpo a pessoa que estava na linha de frente e que fez o evento adverso. Eu posso ter uma maturidade reativa, é onde eu tenho o sistema de notificação e, a partir das notificações, eu vou estabelecer metas para corrigir, para melhorar o meu processo de cuidado. Ou eu posso ter uma cultura mais proativa, onde eu vou fazer mapeamento de risco, onde eu vou revisar meus protocolos e os meus processos para ter maior segurança e diminuir o risco desse paciente. E muitas vezes dentro de uma instituição, tu tens graus variáveis entre o reativo e proativo ou construtivo. Baseado nessa cultura de segurança e desse pensamento sistêmico, ocorreram melhorias que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então, um exemplo dessas melhorias que visam o pensamento sistêmico dentro dos processos tem a ver com a prescrição eletrônica, o uso de códigos de barras, principalmente para medicamentos, a padronização dos processos, as melhorias nos designs dos equipamentos, onde tu melhora a qualidade daquilo que se faz. E dentro dessa cultura de segurança também tem um conceito que a gente precisa saber e aplicar. Qual que é esse conceito? É o conceito da cultura justa. Essa cultura justa, ela busca identificar e abordar questões dos sistemas que levam os indivíduos a adotar comportamentos inseguros e estabelece uma tolerância zero para comportamentos imprudentes, porque ela distingue o que é um erro humano e do que é um comportamento de risco, do que é um comportamento inseguro e que pode levar ao dano. Bem, falando um pouquinho sobre a gestão de segurança no paciente, a gente precisa lembrar que na segurança do paciente, na assistência à saúde, a gente tem vários fatores, né, e vários atores envolvidos. O paciente, os médicos, as fontes pagadoras, os gestores, e para cada um o que importa. Então, dentro desse conceito, a gente tem que buscar um planejamento de qualidade, onde eu, dentro da minha unidade, eu vou ter planos de melhorias que visam a ter uma segurança e uma medicina mais segura. Eu vou
implantar as melhorias de qualidade e eu vou controlar essa qualidade. Eu vou fazer a gestão da segurança através dessa gestão de risco. Essa gestão de risco pode ser reativa, através de sistemas de notificação e gestão de ocorrências, ou ela pode ser uma gestão proativa, com mapeamento de risco dentro das unidades. Eu vou trabalhar com os riscos, com os problemas, porque algum dia algo grave pode acontecer. E, a partir dali, eu vou estabelecer a quem que vai acompanhar isso, o que me pertence. A gente sabe que problemas não assumidos, eles podem levar ao dano e podem ter custo. E a gente sabe que problemas não resolvidos podem atingir tanto os pacientes como podem atingir também os profissionais na assistência à saúde. Esse trabalho relacionado à segurança e qualidade, ele é um trabalho em equipe, porque ele envolve uma estrutura de liderança, envolve a qualidade e segurança do hospital e é necessário que tenha uma educação e gestão de pessoas também. Então, as lideranças, elas precisam estar envolvidas, elas têm um foco em qualificar, amadurecer e lideranças em relação aos processos. Então, a gente precisa implantar as melhorias, a gente precisa informar essas melhorias através de boletins, de reuniões, precisa se fazer a cobrança através da educação, né, mesmo que seja à distância. Também se avalia através da gestão de desempenho dos profissionais envolvidos e precisamos cuidar do nosso corpo clínico. Então, o núcleo de segurança do paciente está muito vinculado à educação e à comunicação. Comunicação do que está sendo feito, do porquê está sendo feito e como que a gente pode melhorar. É um trabalho duro e muitas vezes precisa gerenciar conflitos. Quando a gente faz melhorias, a gente sabe que tem melhorias de maior efetividade e melhorias de menor efetividade. Essas melhorias, elas visam, então, estabelecer funções, elas usam as tecnologias da automatização e da informação para melhorar os processos. O objetivo é a simplificação dos processos e a padronização deles. Essas melhorias, elas têm que obedecer à legislação, então é importante ter o compliance e as políticas públicas da organização. Elas vão se dar através de educação e treinamento, quando o foco é nas pessoas, e através de outras melhorias, como checklists, duplas checagens, quando o foco é no sistema. Vou falar um pouquinho sobre o núcleo de segurança do paciente do Hospital de Clínicas, que é o hospital que eu trabalho. O Hospital de Clínicas é uma empresa pública de direito privado que foi criada em 1970 e que é integrante da rede de hospitais universitários do Ministério da Educação. E é vinculado academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem o ensino muito forte dentro do Hospital de Clínica e tem o compliance e políticas públicas da organização através das leis das estatais. Então, dentro do Hospital de Clínicas, a gente já tinha um braço da qualidade, que era o Qualis, e a gente tinha a Comissão de Gerenciamento de Risco Sanitário, que cuidava da segurança. Mas, em 2013, com a publicação da portaria, a RDC 36, se criou um núcleo de segurança do paciente, onde esses dois braços da qualidade e da segurança têm trabalhado junto. Então, o Qualis é um programa de qualidade e de informações em saúde que foi constituído a partir das comissões e grupos de trabalhos existentes na organização. E os responsáveis, né, pela implantação das melhores práticas assistenciais. O objetivo do Qualis é implantar, acompanhar e disseminar as ações de qualidade e segurança e acompanhar os indicadores, os planos e metas de segurança internacional. A gerência de risco, então, que trabalha mais com a segurança em si, ela trabalha de formas em diferentes campos de atuação. Trabalha reativamente, porque ela recebe e avalia os incidentes através das notificações de ocorrências que são encaminhadas. Então, essa gestão de eventos é uma gestão reativa. Ela também trabalha com a identificação e análise e tratamento de riscos dos processos críticos, então, uma gestão proativa. Elabora e monitora os planos de ações decorrentes das análises de causa raiz, junto às equipes envolvidas e chefias.
propõe ao Qualis e à administração central as ações de segurança necessárias. E como é que a gerência de risco consegue disseminar suas atividades? Através dos S-Consecs. E eu vou falar um pouquinho dos S-Consecs, que é o que tem a ver muito com a nossa comissão de qualidade e segurança dentro da neonatologia. As subcomissões de qualidade e segurança, elas foram criadas em diversas áreas da instituição. E ela é composta por uma equipe multiprofissional, com médicos, enfermeiros, administradores, técnicos de enfermagem, nutrição, fisioterapeuta, engenheiro clínico e de ambiente. E qual que é o objetivo dessas subcomissões? É analisar as circunstâncias de risco, as quase falhas e os eventos adversos classificados como dano leve ou moderado ao paciente. Ela vai utilizar as ferramentas de análise da gerência de risco, que eu vou falar depois um pouquinho, vai implantar os planos de melhoria, mas o mais importante dessas subcomissões é a monitoração das práticas decorrentes da implantação desses planos, porque em muitos eventos a gente estabelece um plano de ação, estabelece melhorias, mas essas melhorias precisam ser monitoradas para ver se elas estão acontecendo. Então, aqui é um modelo de como a gente funciona, tem a gerência de risco que centraliza e recebe todas as notificações, e ela encaminha para as diferentes unidades de subcomissão de qualidade e segurança. Então, equipamentos e materiais, ginecobstetrícia, gerência, emergência e imagem, UTI neonatal, CTI de adulto, UTI pediátrica, e assim vai. Essas notificações, elas acontecem através de uma ficha amarela física, que é colocada dentro dessas urnas e depois coletadas. Foi assim que se começou o sistema de notificação do Hospital de Clínicas, mas em 2015 foi lançado um sistema eletrônico de gestão de ocorrência, onde agora os funcionários, eles podem fazer essa notificação via um sistema eletrônico. A notificação pode ser feita através do telefone ou por e-mail. Então, a gerência de risco analisa prioritariamente os eventos com dano grave ou potencialmente grave. E os que são de gravidade menor, após essa classificação, né, tem dano leve ou dano moderado. Então, esses eventos aqui que eles são encaminhados para subcomissões de qualidade e segurança. Então, o escopo da gerência de risco é identificar a notificação, fazer a classificação e análise das causas, daí posteriormente vai ser feito a avaliação, tratamento e o monitoramento. Então, na gerência de risco ficam os eventos que são considerados graves ou gravíssimos, que teve dano permanente ou dano temporário ou mesmo morte do paciente. Para fazer essa análise de eventos, né, é importante ter ferramentas. E as ferramentas de qualidade que existem, elas são várias. Tem o Brainstorm, tem o diagrama de Chikawa, que é a espinha de peixe, tem o mapeamento de processos, tem análise causa-raiz, tem o gráfico de controles e tem o PDCA. Na gerência de risco, a gente utiliza muito a análise causa-raiz. O que é a análise causa-raiz? É uma ferramenta que é utilizada para melhoria da qualidade. É um método para investigar por que as coisas deram errado. É um processo sistemático, imperativo, em que os fatores que contribuíram para o incidente, eles são encontrados através da reconstrução da sequência dos fatos, pelo constante questionamento do porquê, até que as causas subjacentes sejam elucidadas. Então, a análise causa-raiz é um processo reativo, ou seja, eu preciso de um evento, de uma notificação, para a partir daí eu trabalhar e avaliar bem esse incidente. Geralmente, a gente faz essa análise bem acurada e bem sistemática quando envolve eventos críticos ou sentinela. Quando se faz essa análise causa-raiz, tu precisa ter a participação de vários atores, né? Então, ela tem uma natureza interdisciplinar, inclui as pessoas que detêm o conhecimento sobre os processos envolvidos no evento e as pessoas com diferentes níveis de experiência e formação profissional para a gente entender o que aconteceu. E ela vai se aprofundando, perguntando o quê, por quê, até que todos os atores, né, e todos os aspectos do processo sejam analisados e os fatores que contribuíram para o incidente sejam considerados. A análise, ela identifica as alterações que podem ser feitas em sistemas e processos. É esse o nosso objetivo. Quer através do redesenho ou do desenvolvimento de novos processos e sistemas, para melhorar o desempenho e reduzir o risco do novo incidente. Quando a gente faz uma análise,
e concentra essa análise em sistemas e processos, e não no desempenho dos indivíduos, a gente consegue estabelecer mecanismos de prevenção. Por quê? Quando eu faço uma análise individualizada, onde eu digo que a falha é do profissional, estabeleço medidas punitivas, faço censura ou muitas vezes uma humilhação perante as outras pessoas, eu nego que futuros erros possam acontecer, porque eu não desenvolvo um mecanismo de prevenção. Quando eu encaro que aquele erro aconteceu e quero uma visão sistêmica, eu vejo que o profissional é parte de um todo e que o erro é uma evidência de que o nosso processo não está bom. E a partir daí eu vejo que existe uma oportunidade de revisão do processo e eu estabeleço mecanismo de prevenção. Para se chegar e para se fazer a análise causa-raiz, a gente utiliza a metodologia do brainstorm, que é uma técnica utilizada para gerar ideias espontaneamente a respeito de determinado assunto. É uma coleta de dados sobre o que aconteceu e como aconteceu. Ocorre uma descrição detalhada do evento, incluindo sua cronologia. Então, é importante que, para esse momento, se chamem as pessoas das áreas, os serviços que estão envolvidos com aquele evento, para conseguir coletar os dados, onde cada um vai contar a sua parte através de uma reunião, né, onde tu chama todas essas pessoas envolvidas e vamos tentar refazer o processo a caminhada desse paciente, contando tudo o que aconteceu com ele, e cada um conta a sua parte. Também existe a necessidade de fazer uma revisão do prontuário, de rever as políticas e procedimentos da organização e para ver se existem, o que existe na literatura sobre esse assunto. O princípio básico, quando a gente faz essa reunião, é não realizar o julgamento ou autocrítica. O objetivo é coletar ideias e não é constranger ninguém durante essas reuniões. E muitas vezes, se tem alguns assuntos delicados com algum profissional, a gente pode fazer uma reunião separada com aquele profissional para não correr o risco de constrangimento numa reunião com todo mundo junto. A partir dessa reunião, né, desse brainstorm, a gente vai tirar os fatores contribuintes para que aquele evento tenha acontecido. Então, a gente procura observar e ver quais são as falhas no sistema que produzem consequências. Elas não necessariamente são as causas do evento, mas elas servem para chegar à causa principal. E a chave para descobri-los é sempre a pergunta do porquê. Então, a discussão ela precisa se concentrar nos resultados e processos. Ela não se concentra no comportamento do indivíduo. Então, a gente examina os processos para determinar se eles são inerentemente defeituosos ou se é uma variação do processo que conduz ao evento. Depois que a gente coletou, então, fez o brainstorm, coletou esses dados, a gente já tem fatores contribuintes, a gente já tem uma possível causa raiz em relação àquilo, a gente coloca esses dados num diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa-efeito, ou diagrama de espinha de peixe. Nessa estratificação, a gente procura colocar o que tem a ver com a comunicação e o gerenciamento dessa pessoa, fatores humanos, essa pessoa estava muito cansada, muito sobrecarregada, está faltando capacitação, o que tem a ver com supervisão, recursos humanos, número de pessoas adequadas, liderança de residentes aqui, que a gente pergunta, que envolveu a passagem de educação já tem para uniformizar os seus processos. A gente tenta ver o que está relacionado com equipamentos e insumos, em relação ao meio ambiente, aos fatores que são controláveis externos ou incontroláveis. Aqui dentro do meio ambiente, a gente tem que ver a área física, a área está adequada, não está adequada, tem muito barulho, tem muita distração na hora da prescrição. E assim, baseado nessa categorização aqui, a gente vai colocar as nossas causas identificadas dentro de um plano de ação. Eu identifiquei que o problema foi relacionado com a passagem do catéter de PICC. A minha ação é, vamos fazer um protocolo, porque o protocolo não existe ou não está adequado, então vou refazer aquele protocolo. E a partir dali eu vou estabelecer as minhas ações baseado no que eu identifiquei de causa. Dentro dessas ações, a gente sabe que existem ações que são mais fortes e ações que não são tão fortes. Então, exemplos de ações fortes: mudança do ambiente físico, processo simplificador, remoção de etapas desnecessárias, né? E padronização de processos ou de
equipamentos. As cores podem ajudar, os lugares onde tu vai encontrar cada coisa por cor é muito importante. Dentro das ações intermediárias, o que a gente classifica de ações intermediárias? Aumento do quadro pessoal, diminuição da carga de trabalho, melhora do software, eliminar ou reduzir as distrações, a aplicação de checklist ou de alguma ajuda cognitiva, como um lembrete, alguma coisa assim, eliminar as medicações com sons e termos similares e parecidos. A técnica do readback é ler para trás para garantir uma comunicação clara. Essa técnica é bem utilizada, é bastante utilizada quando o laboratório liga para informar algum resultado alarmante, ele informa, dando o nome do paciente, o prontuário e o que deu alterado, qual é o valor do laboratório, e o profissional que recebe essa informação tem que repetir para o profissional do laboratório, mostrando que ele entendeu aquilo que foi passado. Também a ação intermediária é uma melhoria na documentação e na comunicação. São consideradas ações fracas a dupla checagem, os avisos e etiquetas, um novo procedimento em memorando que vem por e-mail, vem por algum aviso, isso acaba se perdendo, e todas as etapas de formação, de estudos, né? Porque isso tem uma ação que ela dura por um período curto, ela não dura muito, então é considerada uma ação fraca. Sempre que eu falo em melhoria, eu falo em PDSA, que é planejar, fazer, estudar e agir. Então, eu tenho que planejar o que se quer que aconteça, que tem a ver com o plano de ação, fazer o que se planejou, eu vou estudar o meu resultado e verificar o que aconteceu, que a gente fala que é um monitoramento, e eu vou agir novamente com base nos resultados e na análise desses dados. Então, se eu estabeleci uma mudança e essa mudança foi boa, eu vou manter ela. Se eu estabeleci uma mudança e essa mudança não foi boa, eu preciso redefinir e começar tudo de novo. E depois que eu apresentei uma nova mudança, eu vou executar ela, vou estudar e vou agir de novo para ver se ela está funcionando. E isso é um moto contínuo. Dentro da UTI neonatal, o gerenciamento de risco ele é muito importante. Por quê? Dentro da UTI neonatal, a gente tem um cenário complexo, com níveis elevados de risco, porque o recém-nascido é muito instável, e isso acontece tanto com os recém-nascidos a termo como prematuros, porque tem uma instabilidade fisiológica e hemodinâmica. Porque esses recém-nascidos, muitas vezes, eles ficam um longo período de internação e porque esses recém-nascidos sofrem uma manipulação por diversos profissionais. Lanzilotti, em 2015, publicou um artigo avaliando os eventos adversos mais frequentes na UTI neonatal e viu que eles estão relacionados a medicamentos, a infecções relacionadas à assistência em saúde, a lesões cutâneas, que muitas vezes podem ser por punção, por decúbito, ou muitas vezes essas lesões até pelo CPAP nasal, pela pronga, a eventos relacionados com a ventilação mecânica, pneumotórax, extubação acidental, a catéteres vasculares com o uso de PIC, tamponamento cardíaco, flebite, infecção em geral. Gabriela Guzzo, num artigo que ela publicou, falando sobre a segurança da terapia medicamentosa em neonatologia, ela viu que os eventos relacionados a medicamentos, eles estavam na dosagem, assim, relacionados à dosagem incorreta, à omissão da dose, à falta de prescrição, à falha na técnica da administração ou na via da administração. Também se levantou que a enfermagem tem um papel muito importante na detecção desses erros, principalmente na prescrição médica. Então, nessa área, a enfermagem funciona como uma barreira muito importante na prevenção, na falha dos erros de prescrição. E esses erros de prescrição de medicamentos em geral, eles podem estar relacionados com a estrutura física. Uma área física muito barulhenta, onde não favoreça a concentração do prescritor, pode estar relacionada às más condições de armazenamento ou agrupamento dos medicamentos, locais onde não existe a segregação dos medicamentos de alta vigilância, pode estar relacionado com a falta de padronização de processos.
Então, o cuidado seguro do paciente na UTI neonatal, ele envolve a prevenção de infecções, a redução do manuseio desnecessário do recém-nascido, a prevenção dos erros de medicação e ao envolvimento dos pais para contribuir na segurança do paciente. Gerir riscos significa chegar antes dele. E para a gente começar a trabalhar com os riscos, a gente precisa conhecê-los. Então, a gente precisa ter um sistema de notificação, um sistema onde a gente saiba, pelo menos, o que está acontecendo de errado na minha unidade. E, através disso, eu vou fazer essa gestão de segurança. Eu preciso do envolvimento da liderança da unidade, eu preciso trabalhar com educação e treinamento, eu preciso ter os dados e informações, né, do que está acontecendo e depois acompanhar para ver se algumas medidas de segurança que eu estabeleci, que eu publiquei, isso está realmente acontecendo. Precisamos da saúde digital, utilizando a tecnologia da informação, então a gente precisa ter sistemas de informações que nos agreguem e que sejam mais seguros. A gente precisa trabalhar com o insight comportamental e o design de objetos, e a gente precisa incluir o paciente. No nosso caso do recém-nascido, a inclusão da mãe e o pai no plano terapêutico do próximo passo é muito importante, porque algumas vezes os pais servem de barreiras para que os eventos não aconteçam. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a experiência do CONSEC, né, neonatologia, no gerenciamento da UTI neonatal do Hospital de Clínicas, que é onde eu trabalho. Então, o nosso CONSEC ele foi formado em 2013. Inicialmente, a gente fazia reuniões entre médicos e enfermeiros, mas em 2016 a gente ampliou, então chamando os técnicos de enfermagem, a nutricionista, a farmacêutica e o administrador. Nós realizamos reuniões quinzenais de 1 hora e meia. A gente faz a análise das notificações que são encaminhadas da gerência para traçar planos de melhorias e a gente vai acompanhando para ver se isso está acontecendo. Nós recebemos as notificações dos mais variados tipos, né? Eventos assistenciais, eventos relacionados a processo de medicação, eventos relacionados à nutrição, muitas notificações em relação à nutrição, eventos relacionados à conduta e comportamento, em relação a equipamentos e materiais, eventos administrativos, relacionados ao laboratório de análise, à radiologia e até eventos de queda. A gente sabe que os eventos que envolvem recém-nascido, que envolvem a radiologia, eles são encaminhados para o CONSEC Radiologia. Os eventos que envolvem medicamentos são encaminhados para o GUS e depois a gente fica acompanhando o que foi encaminhado. E os eventos relacionados à nutrição são encaminhados para o CONSEC Nutrição. Aqui só vou esclarecer para vocês o que é o GUS, que eu usei uma expressão, e que é o Grupo de Uso Seguro de Medicação, que é uma comissão permanente de controle dos medicamentos dentro do hospital. Em relação aos eventos, aos incidentes relacionados ao processo de medicação, então o Hospital de Clínicas há muitos anos já vem com segregação dos medicamentos de alta guardados separadamente dos outros medicamentos, para que não ocorra o risco de pegar um desses medicamentos inadvertidamente e preparar uma medicação errada. A gente faz capacitação das equipes, onde prepara essa equipe e se testa na capacitação da diluição e fracionamento das doses. A gente procurou fazer um projeto piloto de desenvolver uma área segura de preparo de medicamentos. Esse projeto foi apresentado e foi feito em algumas áreas do hospital, mas não foi expandido porque chegou a pandemia. Existe também uma campanha institucional relacionada à medicação, que o processo da medicação depende dos 6 certos, que é o paciente certo, com o medicamento certo, na via certa, na dose certa, na hora certa e com o registro certo. E esses cartazes, eles ficam na área onde os técnicos e enfermeiros vão preparar essa medicação para sempre lembrar que a segurança envolve essas 6 etapas. Em relação aos eventos assistenciais, a gente teve muitos eventos relacionados à meta 1, que é a identificação correta do paciente. Então, erro na identificação do paciente, então paciente com a pulseira errada,
erro na solicitação de exames e prescrição para o paciente com o mesmo nome. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso, mas mesmo assim os eventos acontecem. E o paciente só não realizou o exame que foi solicitado, pois a mãe estava presente e ela sinalizou que não tinha nenhum plano de coleta de exames naquele dia. Então, ela fez com que o coletador não coletasse naquele momento e foi checado junto à equipe médica, que percebeu que foi pedido o exame para o paciente errado. A ecografia foi realizada no paciente errado, foi prescrito soro e solicitado exames para um paciente errado. Novamente, aqui a mãe que percebeu, administrado leite materno no paciente errado. Coleta de bilirrubina de rebote também foi feita em outro paciente e a mãe informou que o filho dela não havia coletado exames. Então, foi realizada uma nova coleta daí no paciente certo e essa coleta determinou que esse paciente precisaria voltar para a fototerapia. Então, qual que é a nossa política institucional em relação à Meta-1? É usar a etiqueta, né, a pulseira de identificação do paciente na hora que vai instalar o sangue para ver se a etiqueta que veio com sangue, com o nome e o número do prontuário é a mesma que está na pulseira do paciente, na hora de realizar algum medicamento, na hora de deixar a nutrição para aquele paciente e na hora de coletar os exames. Então, isso sempre é reforçado para a gente usar as barreiras. Essa pulseira de identificação é uma barreira. E na medida que os profissionais aderem a essa checagem, eles diminuem a chance de eventos adversos. Em relação aos eventos relacionados à nutrição, a gente teve muitas notificações de prescrição errada da dieta, de prescrição confusa com muitas observações em relação a essa dieta, favorecendo a falha na interpretação, falha na programação do teste oral com a fono, falha na comunicação do NPO, o sistema de prescrição de medicamento e o sistema de prescrição da dieta, eles não conversavam. Essa prescrição acabava muito passando por etapas onde tinham pessoas envolvidas. A gente precisava de uma melhoria de TI para diminuir algumas falhas. Então, realizamos inúmeras reuniões tentando esclarecer e alinhar os processos com a nutrição, com a equipe da enfermagem, com o administrador, pausa alimentar, o que era o NPO, combinamos como é que ia ser esse teste com a fono, e que a fono deveria comunicar através do e-mail a enfermagem e a nutrição da organização desse teste de via oral e solicitamos para a TI a informatização das questões relacionadas à nutrição. A gente precisava fazer que o sistema eletrônico de prescrição conversasse com a nutrição diretamente. E isso realmente acabou acontecendo no ano passado, onde a gente conseguiu essa informatização e a gente diminuiu 2 etapas da barreira. E isso diminuiu os eventos de lá para cá. A outra adequação que a gente precisava era o local da prescrição dos pacientes. A gente tinha um local muito barulhento e a gente precisava de uma sala de prescrição e a gente conseguiu essa sala e isso também diminuiu o erro na hora de fazer a prescrição. O Consec Neonatologia, desde que ele foi implantado e até o momento, ele já realizou diversas reuniões com serviços diferentes, sempre buscando a melhoria. Então, o serviço com quem a gente trabalhou bastante foi o serviço de radiologia, porque a gente tinha um atraso muito grande na realização dos exames e a não adesão das rotinas da unidade pelos técnicos da radiologia. Então, realizamos reuniões de sensibilização da equipe da radiologia sobre a complexidade dos exames na UTI neonatal, sobre a importância do manuseio. A gente fez combinações que os exames que fossem classificados como urgência, eles deveriam ser solicitados pelo sistema, via eletrônica, e através do contato telefônico, e que esse técnico da radiologia iria subir assim que ele pudesse para realizar esse exame rapidamente para nós. Também tínhamos problema em relação à realização dos controles radiológicos após a passagem do catéter PIC. Esses controles demoravam muito e manipulavam demais esse recém-nascido. Então, foi combinado que, foi criado uma solicitação específica que se chama raio-x para controle de PIC. E daí o técnico sobe, quando ele sobe para fazer o raio-x, logo que ele faz,
a enfermeira e o médico avaliam aquele raio-x, o técnico fica ali aguardando. Se esse catéter PIC está adequado, o técnico é liberado e o catéter PIC é liberado. Se o catéter PIC está muito introduzido e precisa ser tracionado, esse catéter é tracionado e um novo raio-x é realizado na sequência, porque o técnico ficou ali, faz um raio-x de controle, se está tudo bem, o técnico é liberado. Isso encurtou o tempo de liberação desse catéter PIC, a manipulação do recém-nascido e as idas dos técnicos para a unidade. Isso foi uma melhoria muito importante. Realizamos também reuniões com a unidade de internação obstétrica para sistematizar a realização do teste do coraçãozinho na unidade, que não estava bem protocolado e muitas vezes ocasionava a solicitação de ecocardio, que não era necessário, e a gente conseguiu organizar. Realizamos reuniões com o serviço de fonoaudiologia para evitar perdas nas avaliações dos testes da orelhinha e bera dos pacientes com alta da UTI neonatal. O CONSEC Neonatologia tem realizado reuniões clínicas anuais no serviço para apresentação dos eventos notificados e análise realizada. O objetivo dessas reuniões é a sensibilização dos profissionais quanto à qualidade, à segurança e os riscos propriamente que temos dentro dos nossos processos. É importante também para sensibilizar esses profissionais a notificarem os eventos adversos e as circunstâncias de riscos, e também é como se fosse um feedback, um retorno para esses profissionais do que tem sido feito. Porque muitas vezes tem uma mudança de um processo, de uma conduta, e os profissionais muitas vezes não conseguem entender qual que é o contexto. E na medida que eles se familiarizam com as tomadas de decisões, aos planos de melhoria, eles conseguem aderir melhor às novas práticas e aos novos processos. Essas ações de melhorias que a gente desenvolve, ela tem a ver, então, com capacitações, que a gente sabe que são ações fracas, que elas duram por pouco tempo e por isso elas devem ser continuadas, né, repetidas. Tem a ver com melhorias da tecnologia e informação, que foi o que eu citei para vocês, que foi a melhoria que foi instituída em relação à prescrição da dieta, que foi incorporada e que sai diretamente para a nutrição, a aquisição de materiais mais seguros e melhores, a reorganização na área física, colocação dos materiais, a colocação dos medicamentos, a sala de prescrição adequada. As melhorias também têm a ver com o mapeamento dos fluxos do paciente e dos processos dentro da unidade, para a gente ver qual que é a jornada desse paciente, onde que a gente pode melhorar também. A reformulação dos documentos e, principalmente, que a gente tem que estar sempre atento para isso, a nossa melhoria precisa ser na comunicação entre as equipes, principalmente na transferência de cuidados, porque dentro de uma UTI neonatal, o nosso trabalho, ele é continuado, ele depende de todos. Então, eu trabalho 4 horas, 6 horas, 12 horas, e eu tenho que passar aquilo que eu fiz para o meu colega e dar todas as informações necessárias para que esse cuidado seja mantido nas próximas 6, 12, 24 horas. Então, é uma atuação permanente, onde a gente precisa sempre estar revisando os processos, vendo quais estão funcionando e quais precisam ser melhorados e melhor desenhados. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, foi uma passagem geral, acho que deu para ter um pouquinho a noção de como é que a gente pode fazer melhor dentro da unidade, e fico faceira pelo convite. Um abraço.